Reler ou não reler? Eis a questão. Como vocês viram no título desse vídeo, hoje eu vou falar de alguns livros que eu tenho vontade de reler e que eu só li uma vez. Primeiro dizer que eu não sou uma pessoa que relê livros. Realmente, assim, faz um tempo que eu venho pensado nisso, de que eu reli pouquíssimos livros na minha vida. Isso também acontece com filmes. Eu raramente revejo um filme. Eu tenho começado a rever filmes esse ano e tem sido muito bom. E às vezes que eu também reli livros esse ano também foram experiências muito boas. E aí eu tenho considerado mais em tirar um tempo para reler livros, ao invés de estar sempre lendo livros novos. E se você for pensar, na verdade, uma releitura não é a mesma coisa de ler um livro de novo, apesar de que essa é a definição de releitura. Mas o que eu quero dizer é que quando você pensa que você vai ser uma pessoa diferente anos depois ou meses depois, então o seu contato com esse livro, mesmo que você já lembre de alguma coisa, conheça ou então a história de cabo a rabo, ou enfim, já tenha tido contato com o livro, vai ser diferente. Então ele vai acabar se tornando um livro diferente também. E talvez na minha cabeça eu achava de alguma forma inconscientemente que era um pouco perca de tempo ficar relendo livros que eu já conhecia, numa ânsia muito grande de sempre estar conhecendo autores novos, de colocar leituras novas na minha lista, assim, e eu acabava sempre adiando uma releitura. E tem alguns livros que eu já li há bastante tempo e eu quero muito reler. E eu preciso encontrar aí um espacinho, porque realmente eu sempre fico botando leituras novas. Eu também tenho essa vontade muito grande de sempre estar conhecendo novos autores. E aí perco essas experiências também. Enfim, escolhas, né? Esse livro de contos do Júlio Cortázar, Todos os Fogos, o Fogo, foi o primeiro livro de contos que eu li dele e eu me apaixonei pelo Cortázar imediatamente. E nunca mais reli, e tanto que eu não lembro mesmo, assim, de nenhum conto daquilo. Se você me perguntar, você lembra daquele conto tal que acontece isso? Eu não lembro. Eu lembro do primeiro conto que tem um negócio de um engarrafamento. E aí uma coisa meio surreal, né, que todo mundo, o engarrafamento dura assim meses e meses e meses, as pessoas ficam lá morando no engarrafamento. Eu lembro de uma coisa assim, mas dos outros eu realmente não lembro mais. Esse aqui é A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, que eu também li há muito tempo. Ele tá assim, novíssimo, porque eu acho que eu li ele a primeira vez da biblioteca da faculdade, quando eu ainda fazia letras. Eu deixei de fazer letras em 2014, fiz de 2012 a 2014, e aí eu li da biblioteca, e depois eu comprei pra mim e eu não reli. E assim, eu lembro também, mais ou menos, a questão aqui da Obscena Senhora D, que é uma mulher que vive sozinha, mas eu não lembro de nenhum detalhe mais, assim, da história, assim. Realmente saiu um pouco da minha memória, é um livro que eu tenho muita vontade de reler para saber como é que seria o meu encontro com a Hilda Hilst hoje, assim. Um livro, assim, que eu deveria ter relido 300 vezes, porque ele está tatuado no meu corpo, é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu li esse livro também durante esse período em que eu fazia letras. Na época, 2012 a 2014, não tinha edição nova desse livro. Todas as edições estavam esgotadas, você só encontrava em sebo. Eu não tinha muito dinheiro para ficar comprando o livro, e livros esgotados eram mais caros ainda. Quando eu cheguei na biblioteca em 2012, quando eu cheguei na faculdade em 2012, fui direto para a biblioteca. Assim, eu lembro que no primeiro dia eu já fui logo na biblioteca no intervalo e tinha a Redoma de Vidro lá. E eu fiquei louca, porque eu já tinha visto
uma matéria, já tinha lido uma matéria super interessante sobre a Redoma de Vidro e tinha ficado com muita vontade de ler, mas não achava, assim, que estava esgotado, né? E aí eu li esse exemplar, depois eu ganhei, esse aqui é um exemplar ganhado, foi a Micaele Andrade, uma amiga minha escritora, que me deu, e eu também não reli. Mas assim, eu acho que talvez por esse livro estar tão vivo em mim, né? Eu tenho uma tatuagem aqui, fiz essa tatuagem em 2014, de um trecho do livro, que parece que eu não terminei de lê-lo, assim. Foi realmente uma experiência muito marcante pra mim, mas eu quero reler porque eu não lembro também alguns detalhes da história. Eu lembro de algumas frases, eu lembro da situação geral, mas os detalhes, assim, eu não lembro mais. O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro de diários, também é uma leitura que eu quero muito ter novamente. E apesar também de eu saber do que se trata, eu gostaria muito de reler esse livro para ter um estudo mais apurado sobre essa obra da Carolina Maria de Jesus. Inclusive, não sei, fazer um texto. Eu não fiz nenhum texto assim mais aprofundado na época, não levei para o meu podcast. Gostaria enfim, de ter essa releitura mesmo. E eu acho que é um livro que está sempre tão atual quando a gente da sociedade brasileira, é um livro tão importante que ele merece sim uma releitura. As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Esse livro tá esgotado nessa edição, mas tem uma edição nova da Companhia das Letras. Ele tá bem marcadinho, assim. Na época eu não sabia fazer marcação, eu deixava tudo assim do lado, bem grandão do lado de fora, mas depois eu fiquei sabendo que você é pra deixar só uma pontinha. Enfim, bobagens. Eu lembro de ter amado muito esse livro, amado muito, mas é aquela velha coisa que eu vou repetir algumas vezes. Eu não lembro mais de alguns detalhes, de alguns textos, assim. Esse texto é sobre isso, esse texto é sobre isso, eu não tenho mais na minha cabeça. Mas eu li faz uns 3 anos também, por aí. Mas mesmo assim eu recomendo bastante. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Foi um livro que eu li tão rápido, ele é fininho, eu devorei esse livro, que aconteceu isso de tipo assim, pouco tempo depois eu já não lembrava do detalhe das histórias, assim. Então eu quero muito reler por causa disso, porque eu li muito rápido e aí depois, assim, acho que passou 2 anos, eu fiquei assim, nossa, eu já não lembro tanto, assim, dos contos. E eu com certeza vou ler esse ano, porque eu até coloquei ele pro desafio Lendo Escritores Negros Brasileiros, na categoria um livro premiado, né? Esse livro ganhou o Jabuti. Então, e ele é curtinho, não sei, talvez eu até leia daqui pro final do mês. Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Se não foi o primeiro livro que eu li dela, foi o segundo, mas eu lembro de ser uma das minhas primeiras experiências com a Clarice. Eu li esse livro em 2014, já faz aí uns 6 anos. Não foi nessa edição, foi numa edição de sebo, emprestado, e teve um impacto muito grande em mim. Principalmente porque eu tava, assim, em dúvida com relação ao meu relacionamento na época, e esse livro foi muito marcante. Eu lembro de ter algumas questões semelhantes, assim, com relação a relacionamentos e o que eu tava sentindo, mas eu realmente não lembro mais qual é o enredo dessa história aqui, o que acontece, o conflito, o desenrolar, não lembro mais de nada. E então é um livro que eu quero muito reler. Faz um tempo, assim, faz mais de 1 ano que eu não leio nada da Clarice Lispector, apesar de ser uma das minhas escritoras favoritas. Quando me perguntam qual é o seu livro favorito, eu sempre digo que é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Mas, com o passar do tempo, eu fui desistindo de dizer isso pela questão que eu não ia mais lembrando os detalhes da história de Mrs. Dalloway. E aí eu fiquei pensando assim, se eu disser que esse é o meu livro favorito e as pessoas vão perguntar, mas e aquela cena tal e não sei o que, e eu... Então, é o meu livro favorito, só sei disso.
Não que eu estivesse fingindo que é o meu livro favorito, mas eu lembro de ter lido há mais de 10 anos. Eu tinha uns 18 anos, hoje eu tenho 29, 6 meses para fazer 30. E foi um impacto imenso em mim, assim. Eu nunca tinha lido estruturalmente nada desse tipo. Eu tinha lido Clarice Lispector, que tem Fluxo de Consciência. Mas a Virgínia, pra mim, foi uma coisa assim, outro mundo. E eu acho que por esse impacto, e não sei, eu senti muito Mrs. Dalloway. Eu fiquei, nossa, esse é meu livro favorito. Eu lembro de que eu fui fazer uma entrevista para trabalhar na Livraria Cultura. Eu tinha uns 20 anos, não passei. E aí eu disse, eles perguntavam, né, qual é o seu livro favorito? E eu lembro de dizer que era Mrs. Dalloway. E todas as vezes que eu me deparava com essa pergunta, eu falava que era Mrs. Dalloway. Mas hoje eu falo assim, não sei dizer. Porque eu também não sei dizer nenhum outro que tem, assim, que eu consiga tirar da pilha de livros que eu já li. Esse livro é o ouro da minha lista de lidos. Mas eu também não me sinto mais à vontade de dizer que é o Mrs. Dalloway, porque eu preciso reler. Eu sinto muito que eu preciso reler esse livro, assim, urgente. E agora eu vou mostrar alguns livros que eu já reli, ou que eu estou sempre relendo. Toda a obra poética da Ana Cristina César, esse livro está absolutamente surrado de tanto que eu já reli. E realmente, assim, teve um período que eu relia bastante. Eu tava sempre abrindo alguma página e lendo e tal. Faz mais de um ano que eu não pego tanto nesse livro, mas é um livro que quando eu vejo um poema da Ana Cristina César, mesmo que não tenha o nome dela, eu sei que é dela. Era minha bíblia mesmo. Eu amo muito, muito a obra poética da Ana Cristina César. Esse aqui eu reli, acho que ou foi final do ano ou foi no começo desse ano. É um livro, é uma carta, não sei se vocês conhecem esse Carta D, mas tem um vídeo aqui no canal em que eu comento um pouco desse livro, eu vou deixar para vocês. E um livro que eu reli esse ano e foi, assim, maravilhoso, foi Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Eu tinha lido esse livro há bastante tempo e eu lembro de ter sido uma leitura muito bonita, mas eu não sabia o quanto. Ou eu não relembrava, não lembrava o quanto. E eu li no período já do isolamento social, e se você, durante esse período, ainda não leu esse livro, por favor, faça esse favor a você mesma, não é nem a mim. Esse livro incrível, como ele está casando muito bem com esse momento, porque ele vai falar muito da questão da solidão e de como você se sentir, de certa forma, bem com a solidão. Claro que, enfim, a gente está vivendo uma solidão, né? Uma solitude, um momento de isolamento forçado, então é diferente de como é que ele fala aqui, obviamente. Mas pra mim e pra muitas pessoas que eu vi que acabaram relendo esse livro ou lendo pela primeira vez, eu acho que foi um acalento, assim. Esse livro da poeta portuguesa contemporânea Matilde Campilho, eu li a primeira vez por volta de 2017, mas eu conheci em 2016, mais ou menos, acho que foi tipo isso. E fazia também um tempinho que eu não lia os poemas dela. E eu não reli todo ele ainda, mas eu reli alguns poemas quando eu tava buscando um poema da Matilde para trazer pro meu podcast, que eu fiz esse episódio em junho. É um dos episódios mais escutados, inclusive, em que eu leio alguns dos poemas dela. Vou deixar esse link aqui. Mas eu já tô com vontade de realmente reler ele do começo ao fim. Mas mesmo assim já foi interessante reler, eu gosto muito da poesia da Matilde. Enfim, então essa é a minha pilha de livros que eu gostaria de reler, alguns que eu já reli, mas que são livros assim pra reler, eu acho, pelo resto da vida.
Eu antes não prestava muito atenção, como eu falei no começo do vídeo, nessa questão da releitura, mas hoje eu tenho entendido a importância disso, principalmente quando eu reli esse livro do Rio, que realmente ele ganhou um outro significado nesse momento da minha vida. Então eu fico pensando que quando a gente relê um livro assim depois de um tempo, é isso, né? O livro se abre com outros significados que talvez não tenham sido os mesmos de épocas atrás. Esse ano eu revi alguns filmes como Asas do Desejo, e eu vou citar principalmente esse porque foi um filme que eu vi há muito tempo também, há uns 10 anos, eu não lembrava, e também foi muito legal rever esse filme. Se você não viu ainda, fica aí a sugestão, porque é um filme lindíssimo. E também comentem se vocês costumam reler, se tem algum livro que vocês estão sempre relendo, assim, um livro favorito que vocês sempre estão lendo novamente, como é que vocês são com relação a isso. Se gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar para quem você achar que pode gostar, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!